E aí, gente, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês depois de 2 semanas, né? Uma de curso e a outra de viagem em família. Foi muito gostoso, foi muito bom estar com a minha família, estar junto, nós cinco, né? A gente poder desfrutar de tempo juntos, assim como toda família tem direito, viu? Então, cutuca aí teu pai e tua mãe e fala: Eu também quero ter um tempo junto com vocês, só nós, só a família, para a gente poder aproveitar o tempo uns dos outros. Glória a Deus por isso. É muito bom a gente estar em comunhão na igreja, a gente está com os nossos amigos que congregam conosco, poder receber pessoas na nossa casa, mas também é muito prazeroso e eu incentivo você a buscar ter esse tempo só sua família. Isso é importante. É importante a gente ter bom relacionamento e ter intimidade com os nossos familiares, com nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos. A gente ter comunhão. Eu costumo falar que uma família que tem comunhão diária quase nunca fica triste porque não tem ninguém de fora dentro de casa, sabe? Quase nunca fica triste porque não tem uma visita. Tem pessoas que só estão alegres quando tem visita em casa. Mas na verdade nós precisamos nos alegrar quando só tem a nós, os nossos pais, os nossos irmãos, só nossa família junta. Isso é muito importante. Então, valorize o tempo em família. Isso é muito gostoso. Sabe uma dica que eu quero te dar? Dê o seu melhor sorriso para sua família. Faça o melhor prato que você sabe fazer de comida para sua família, o melhor cardápio, né? Eu sei que você deve estar dizendo: Eita, tia Bel, fazer um prato? Conheço vocês. Fazer um cardápio, tá? Faça o melhor cardápio para sua família. Sirva a mesa mais linda para a sua família. Eita, tia Bel, você está pensando que eu tenho que ser egoísta, só pensar na minha família? Não. Tudo flui de dentro para fora na nossa vida. Se você não tem comunhão com teu irmão, cara, como é que tu vai ter comunhão com teus amigos? Se você não respeita teu pai e tua mãe, como é que você vai respeitar Deus? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: se você não ama a quem você vê, como você vai amar quem você não vê? Vou traduzir isso para você. Se você não ama o teu irmão, o teu pai, que você vê, a tua mãe que você vê, que você enxerga, que pode tocar nele, que pode se relacionar fisicamente com ele, tá ali perto, tá ali junto, sentir a presença mesmo. Como você vai amar a Deus se você não vê? Amar em fé a Deus, se você não tem nem, vamos dizer assim, você não tem nem uma experiência de amar alguém que você vê na tua frente ali. Você rejeita o amor de alguém que você vê. Como você vai aceitar o amor de quem você não vê? Então, tudo na nossa vida, gente, começa de dentro para fora. Todas as mudanças, elas precisam começar de dentro para fora. Se elas só começam de fora para dentro, muito provavelmente ela está sendo uma influência de outras pessoas que não vai vingar, ou seja, não vai dar certo, vai dar mal, vai dar errado. Ó, quer ver uma coisa? Normalmente, por exemplo, aqui em casa, se eu for fazer qualquer reforma na minha casa, eu começo a fazer a reforma de dentro para fora. Muitas pessoas fazem reformas da casa de fora para dentro. Ou seja, o que as pessoas veem é mais bonito do que eu vejo todo dia, porque eu estou dentro da casa. Eu preciso transbordar para as pessoas enxergarem do lado de fora aquilo que de fato acontece dentro. As pessoas precisam ter uma expectativa do que elas veem fora em relação ao que está acontecendo dentro. A nossa vida, a gente não pode somente se vestir bem, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, ficar perfumado, lindo, e por dentro nosso coração está detonado, está quebrado, está ruim. Não, por favor, não faça isso. Trabalhe o seu interior, trabalhe a sua essência, trabalhe o que você tem dentro de você. E à medida que isso vai transbordando em você, as pessoas vão sendo contagiadas com isso. E não se esforce somente para aparentar ser, mas seja antes de aparentar. Vocês devem ter já visto, ouvido a palavra da figueira, né? Que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e ele olhou a figueira de longe e deu desejo, ele sentiu desejo de comer, né? Ele sentiu fome. E ele se aproximou da figueira e a figueira, ela não tinha frutos. E Deus lançou uma palavra, Jesus lançou uma palavra sobre aquela figueira e ela secou.
E ela não teve mais vida, e ela não produziu mais. E os discípulos ficaram angustiados, como que Jesus foi tão radical assim, né? Pô, chega lá numa figueira, numa estação que não era para dar frutos, mas chegou na figueira, foi lá atrás de um fruto, e não tinha fruto, e cortou a figueira. E, né, literalmente não cortou com um facão, mas cortou a vida da figueira, né? A figueira murchou e acabou-se a figueira. Após ele ter visto que a figueira não tinha fruto. Aí eu refletindo sobre esse texto, falei assim, poxa, eu posso pensar como os discípulos que foram radicais e olharam a situação e disseram assim, caramba, Jesus foi punk, velho. Jesus botou pra quebrar, meu irmão. Pra que isso? Podia simplesmente ter dito pra figueira, ô figueira, pô, senti fome, tu não tinha um fruto. Podia ter dado um pagadão na figueira e saído fora, né? Mas não, Jesus secou a figueira. A figueira não dava mais frutos. E por que Jesus fez isso? Jesus não fez isso simplesmente porque a figueira não tinha fruto. Jesus fez isso porque a figueira, ela aparentou ter frutos e não tinha. Isso fala sobre aparência. O fato de você ainda não ser um menino, uma menina super mega produtiva, estar no ápice daquilo que você pode fazer, isso não quer dizer que você não possa ser no futuro. Você ainda não está sendo, mas você será no futuro. O que eu sou hoje o que eu transbordo, na verdade, né? O meu ser, desde quando eu nasci, Deus me fez ser quem eu sou. Mas transbordar isso foi à medida que eu fui trabalhando todos os dons, habilidades e talentos que eu tinha. Hoje, eu sou alguém que transborda muito mais do que alguém que transbordava no passado. Eu fui aprendendo a transbordar. Mas em momento algum eu devo transbordar ao ponto de mostrar para as pessoas que aquilo que elas veem é mais do que eu sou. Foi o que aconteceu com a figueira, presta atenção. A figueira poderia ter aparentado não ter frutos, e tá tudo bem, não deu fruto, tá tudo bem, não era a estação, não era o tempo de dar fruto. Mas quando você aparenta ser quem você não é, isso é pecado. E foi o que ela fez. Ela aparentou que tinha fruto e quando Jesus chegou lá, ele se frustrou porque não tinha fruto. Aí você pode estar dizendo assim, e eu sei que você é top demais, deve estar pensando, ué, mas Jesus não sabe de tudo? Como é que ele não sabia que ela não tinha fruto? Jesus usa tudo isso para ensinar a mim e a você no século 21, 2000 anos depois. Então, Jesus aproveitou essa história para ensinar a você e a mim um princípio que é muito importante. É o princípio do seja quem você transborda a ser. Não seja quem você está sendo incentivado a ser por outras pessoas. Não copie os outros. Não aparente ser quem você não é. Não se esforce para demonstrar algo que você não tem. Seja quem você é. Jesus, Deus, ele não espera de você além do que você pode fazer. A Bíblia diz, tudo que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Não faça além das suas forças. Fazer além das forças é estar num lugar que não é seu. É fazer algo que você não foi chamado para fazer. Mas aí vai, eu quero que você pare para pensar bem direitinho sobre essa reflexão. Você precisa se esforçar. Uma coisa é se esforçar. Hoje eu fui para academia. Fui para academia. Puxei ferro. Fiz musculação. Pá, 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 pá. Senti um pouquinho na hora que eu fiz agachamento. Minha coxa deu uma dolorida. Mas ela não estourou a veia. Ela não rompeu os ligamentos. Porque eu peguei aquilo que cabia a mim pegar. Eu não peguei o peso que, cara, que a outra pessoa que estava do meu lado, marombeiro, bração desse tamanho, ou que um homem que tem muito mais força que eu pegou. Não, eu peguei aquilo que cabia a mim. Mas eu não peguei um peso que me deu um conforto ao ponto de eu sair de lá, tipo, caramba, fiz todas os meus exercícios e, cara, não tô sentindo nada. Não, eu senti desconforto. Mas não foi um desconforto ao ponto de me fazer mal. É um desconforto ao ponto de me levar a outro nível. Tá entendendo? Então, assim, se esforce para ser mais do que você foi ontem. Mas sem a ânsia de ser mais para agradar os outros, sem a ânsia de ser mais para chamar a atenção dos outros, sem a ânsia de ser mais
porque, pô, tá na média agora, não vale nada. Eu tenho que ser o melhor de todos. Por que você tem que ser o melhor de todos? Para a glória de Deus ou para sua glória? Para a glória de Deus ou para a alegria dos outros? Para a glória de Deus ou para você se sustentar no meio do grupo que você tá? Para as pessoas poderem te valorizar. Presta atenção. Voltando de novo para a figueira. A figueira, ela não foi secada, né? Ela não foi, vamos dizer assim, não foi encerrada a produção dela ao ponto dela não funcionar mais de uma palavra que Deus deu sobre ela, porque ela não deu simplesmente fruto. Tem momentos da sua vida e na minha vida que a gente não vai dar um fruto. Mas a gente não vive somente de dar fruto. A gente vive de agradar a Deus. Então tem tempo para tudo. Olha, você pega uma árvore dessa aí, você vai saindo na rua e você vai olhando. Cara, por mais que você chore, grite, esperneie, existe estação das coisas. Vai ter árvore que não vai ter um fruto neste momento, mas vai ter árvore que vai ter frutos em abundância. Por isso que você vai na feira, às vezes, comprar fruta e, pô, cadê, por exemplo, uma fruta que eu amo, talvez você também goste. Lixia. Meu irmão, eu posso querer lixia e chorar pela lixia e pedir a Deus pela lixia. Eu quero lixia, ai que vontade de comer lixia. Lixia tem seu tempo. Inclusive, eu não sei, mas assim, aqui no Brasil, né, só dá no final do ano. Na Suíça, por exemplo, quando eu viajei para a Suíça, tinha lixia para tudo quanto era lado. Eu tava no país da lixia, tava feliz da vida, porque tinha lixia para tudo quanto era lado. Mas aqui no Brasil, eu conheci, por exemplo, uma chácara que tinha lixia. E só dá uma vez por ano. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou enlatar a lixia, que já é uma saída, né? Você enlatar a lixia, botar ela lá dentro, igual tem pêssego enlatado, abacaxi, aqueles bem doces enlatados. Ou eu vou pegar essa lixia, vou comer o máximo que eu puder na estação e acabou. E dar tchau pra ela e dizer o ano que vem a gente se encontra de novo. Então, assim, não é porque ela não deu fruto, mas é porque ela demonstrou ter fruto. Demonstrou, ela fez aquela... Olha, eu sou a rainha do fruto, pode vir, pode vir, pode vir que eu tenho fruto, pode vir que eu tenho fruto. Quando Jesus chegou lá, não tem fruto, sua mentirosa. E vou levar isso para um exemplo para você perceber. Quando você vive, lembra da casa que eu falei? Eu reformo minha casa de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você começa a reformar a sua vida de fora para dentro, você vai aparentar ser quem ainda você não é. Vou dizer de novo. Quando você reforma sua vida, sua aparência de fora para dentro, você vai demonstrar para as pessoas que você já é o que você ainda não é. Quer ver outro exemplo? É a mesma coisa de seu pai, sua mãe, te convidar para você ser o presidente de uma empresa familiar. Vamos supor aí, sua família tem uma empresa, e aí teu pai e tua mãe falam assim... Fulaninho, você agora, fulaninha, ou fulaninho, você agora vai ser o presidente da empresa. Você vai sentar lá de terno e de gravata, a menina vai sentar lá com a roupona top, toda fera, sentar na cadeira, e aí? Cadê seu conhecimento para gerenciar uma empresa, para presidenciar uma empresa? Ou seja, você está demonstrando algo que você pode fazer, sendo que você ainda não passou pelo processo e ainda não é. E isso custa muito caro. Então, seja quem você é. Reforme sua vida de dentro para fora. Porque quando as pessoas começarem a ver os seus frutos, meu irmão, você já está com tua raiz profunda, ao ponto de você não ser derrubado. Porque a árvore que dá fruto leva pedrada. Quem já foi para sítio, fazenda ou morou em casa de rua, já deve ter jogado uma pedrinha numa manga, numa goiaba, né, para pegar aquilo ali, aquele fruto. Então, assim, a gente às vezes é muito exigido pela posição que a gente está. Espere que as coisas transbordem dentro de você para você ser reconhecido de fato por quem você é. E tudo isso para a glória de Deus. Faz parte da vida cristã investirmos muito tempo em algo que às vezes as pessoas ainda não estão vendo, mas está tudo bem. Tem um ditado que fala assim, que tudo que começa rápido, termina rápido. Ou seja, é importante que você entenda
que há um processo, claro, um processo que tem seu tempo para acontecer. Então, voltando de novo para a parábola da figueira, a figueira não foi secada, né? Não foi exterminada, aniquilada, sei lá. Ela não foi morta debaixo de uma palavra que Jesus deu para ela. Não foi porque ela não deu fruto, mas foi porque ela aparentava dar fruto e não tinha fruto. Foi ela criar uma expectativa nas pessoas que estavam olhando para ela e no final ela não ser quem ela era. É ela chamar a atenção para ela e no fim da história ela não ter absolutamente nada para oferecer. É você abrir uma padaria e dar uma promoção de pão e a fila começar gigantesca. Só que você não tem pão. Só que você não tem pão. É você convidar todo mundo a ir para a sua igreja, vamos para a minha igreja, chegar lá, não tem ninguém para dar uma palavra. É você chamar as pessoas para uma orquestra sinfônica, vamos assistir a orquestra sinfônica, encher o auditório, está todo mundo sentado lá esperando, e no final não tem orquestra nenhuma. Isso é errado. É você aparentar ser o filho, a filha obediente. Caramba, eu sou a filha obediente, eu sou o filho obediente. Eu sou muito top, eu sou legal demais, eu sou fera demais. E no final, você não é. É você sair deixando todo mundo ter expectativa porque você usa óculos e porque você é muito sério, muito séria, muito introspectiva, reflexiva. E no final, você tá ouvindo todo mundo falando, caramba, como fulano é tão inteligente, deve só tirar 10. Você tá ouvindo aquilo ali, você vai ficar calado. Só com aquela cara, aquela pose, aquela carinha de super CDF. E no final, tuas notas são horríveis. Você precisa aprender a transbordar. A pôr para fora aquilo que está dentro de você. E não começar a investir naquilo que está fora de você para trazer uma expectativa sobre aquilo que está dentro de você. Amém? Isso, você pensa que é a palavra de hoje? Não, 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 não. Isso é uma reflexão que eu quero deixar para você, para que você possa crescer e aprender mais com Deus. A história de hoje, e eu quero que você leia essa história, ela está no livro de Esté. Não adianta chorar, ai meu Deus, o livro de Esté é muito grande. O livro de Esté é pequenininho. O livro de Esté é pequenininho. Em especial, eu quero que você leia. Você vai ler todo o livro de Esté, por favor, e você vai ter tempo para isso. Não chora não, tá? Mas no capítulo 5, eu vou dar um exemplo do que eu quero que você faça. No capítulo 5 do livro de Esté, fala assim, ó, 3 dias depois, Esté vestiu-se de trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Sabe? Tipo assim, ele levantou o cetro para ela e ela veio e tocou na ponta do cetro. Uma comunicação que havia naquele lugar. Né? Era comum essa comunicação. Eu estou autorizando você a falar comigo, a se aproximar de mim. E aí o rei lhe perguntou, o que há, rainha Esté? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esté, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, traga o Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esté. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. Eu não vou continuar lendo. Você vai ler esse livro da Rainha Esté. E eu quero que você faça algo semelhante ao que eu estou fazendo agora com você. Tá? Esse primeiro versículo, e eu vou ler ele de novo, do capítulo 5 do livro de Esté. Livro de Esté, capítulo 5, versículo 1. O versículo 1 fala assim, 3 dias depois, vocês vão entender, depois do que, quando vocês lerem, Esté vestiu-se de traje de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Essa palavra, essa tradução, todo mundo sabe que a Bíblia foi traduzida, né, do hebraico.
até chegar no português nosso. Mas uma das traduções que eu pessoalmente gosto muito é a tradução em inglês. Embora não seja, que maravilha no inglês, mas a tradução em inglês ela é muito, muito, muito boa e apropriada para estudar. Eu sei que boa parte de vocês dessa geração tem acesso ao inglês, né? Coisa que a gente, na nossa geração, não teve, nem todos nós, mas vocês têm. Então, muito provavelmente, vocês não vão ter dificuldade. Mas bora lá. A tradução do hebraico para o inglês, ela traz uma conotação bem interessante sobre esse texto e eu quero que você leia toda a história de Esther e você me traga algo sensacional. Só precisa trazer algo sensacional para que isso me chame a atenção e aquilo contribua com a minha vida. Então, cada um de vocês vai pedir ajuda ao pai de vocês. Vocês vão ler o livro de Esther e vocês vão trazer. E não adianta tentar me enrolar. Por favor, lembra? Quando a gente começou a conversa hoje, não procure ser quem você não é. Não invista na aparência e o teu interior está vazio. Lembre-se, estudar a palavra é para você. É para você se encher e transbordar. E, de fato, mostrar quem você é para as pessoas. E não aquilo que as pessoas querem ver em você, ou que está bonito, ou que vai te valorizar. Lembre-se da figueira. Então, você vai ler o livro de Esther e você vai buscar dentro do livro de Esther algo tão bacana quanto isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, bora lá, presta bem atenção. Versículo 1 do livro de capítulo 5 do livro de Esther. 3 dias depois, e vocês vão saber, já falei, 3 dias depois do que, quando vocês lerem a história, Esther vestiu-se de traje de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao rei, ao salão do rei. E olha só, vou pular mais um pouquinho para você entender. Então ela se vestiu de traje de rainha, né, trajes reais, e ela se colocou no salão que fica de frente ao rei. Quando o rei viu, né? Quando viu a rainha, a Esther, ali no pátio, teve misericórdia dela. Então presta atenção. Quando você se veste bem, pensa em você aí, o menino, você menino, todo becado, perfumado, penteado, lindo, maravilhoso. Aí pensa você menina, toda becada, linda, maravilhosa, fantástica. Uau, que menina é essa? Quando alguém olha para você, vai ter misericórdia de você? Ou vai ficar assim, uau, que belezura essa menina tá. Uau, que fantástico esse menino tá. Meu Deus, que coisa linda, que coisa... Eu acho que quando alguém se veste muito bem, a expectativa sua em relação a como você vai ser visto pelas pessoas é o quê? Uau, tá lindo, tá maravilhoso. Meu Deus, que beca, que elegância. É o mínimo que a gente pode ouvir de alguém muito bem vestido. Mas misericórdia. O rei, quando viu a Rainha Esther, olha, vocês vão ver que no texto do livro da Rainha Esther, vocês vão ver que Rainha Esther era uma mulher lindíssima. Ela chamou a atenção do rei. Num momento específico, presta atenção, da história, e vocês vão ver isso, quando o rei vê a Rainha Esther, ele olha para ela e acha ela a mulher mais linda do mundo. Acha a mulher mais perfeita do palácio, de todo o palácio, de todo o império. Então, assim, quando ele vê a Rainha Esther e decide que ela vai ser rainha dele, ele não olha para ela com misericórdia. Mas nesse momento que ela se veste com trajes de rainha, né, trajes reais, ele olha para ela com misericórdia. Ou seja, o coração dele se quebranta. Como alguém se veste para quebrantar o coração de alguém? Faz sentido isso para você? Mas eu vou te explicar. Por isso que eu tô te falando. Eu quero um negócio top na sexta-feira. Eu não quero encher linguiça. Eu quero que tu encha linguiça pra mim. Eu quero que tu me traga algo top mesmo. Assim como eu tô trazendo pra você. Então presta atenção. A gente vê que o rei olha pra Esther, belíssima, arrumadíssima, e ao invés de dizer que ela tá linda, oh, minha rainha linda, como você é a mais bela do palácio, como você é a princesa mais linda de todo o reinado. Não, ele fala o quê? Ele sente misericórdia por ela. Então, bora lá. Em hebraico, essa palavra aqui, ó, vestir-se de trajes, né? Trajes reais.
ela quer dizer aqui, ó, em hebraico, bugadmi, 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 bugadmi. E em hebraico, esse texto não tem essa palavra bugadmi. Ou seja, o texto original, traduzido para o inglês e, em consequência, para o português, ele não tem essa tradução de que ela veste vestes reais. Olha que interessante. Na verdade, aqui, ó, quando fala Esther vestiu-se de trajes reais, traje de rainha, lá em hebraico, eu anotei aqui, ó, fala assim, Esther lachá mahut. Esther lachá mahut. Esther, lachá quer dizer vestiu-se. Então aqui, ó, quando eu falo que ela vestiu-se de trajes reais, olha que coisa interessante. Segue aí para tu entender direitinho. E eu tô tentando te passar um negócio topíssimo. Ó, aqui fala, Esther vestiu-se de trajes reais. Certo? Esther vestiu-se de trajes reais. Ou seja, ela vestiu roupas adequadas para um momento extremamente especial. É como se dissesse assim, vai, meu filho, Mateus vestiu smoke. Sabe aquele smoke? Aquelas roupas de terno de 007, daquelas roupas top. Então, aqui ele está falando, Esther vestiu-se, larchá. Aí, ó, Esther vestiu-se, larchá, ok. Mas ela vestiu-se de quê? Mahut. Ela não vestiu-se de bugadmi. Bugadmi, em hebraico, é trajes reais. Mas Mahut, em hebraico, é reino. Reino. Então, a tradução real é Esther vestiu-se do reino. Eita, glória a Deus! A tradução real não é Esther vestiu-se de trajes reais, mas Esther vestiu-se de reino. Esther lachá mahut. Esther vestiu-se de reino. E o que é Esther vestiu-se de reino, pelo amor de Deus, Bel? Tia Bel, o que isso quer dizer? Quer dizer, Esther, ela se apropriou ali da autoridade do reino para ela se levantar em favor dos judeus naquele momento. Não é trajes reais, não é aparência. Esther não estava na sua aparência. Eu vou conquistar o rei com o perfume que ele gosta. Eu vou conquistar o rei com as roupas que ele gosta. Eu vou me vestir assim, ó, impecável. O rei vai ficar babando por mim, que eu sou linda e vai fazer o que eu quero. Não! Esther vestiu-se do reino. Esther lachá mahut. Se vestiu do reino. Em hebraico, ela se vestiu do reino. Ela se vestiu de autoridade. Ela foi, em nome do Senhor dos Exércitos, lutar por uma causa dos judeus, para livrar os judeus da morte, porque Amã estava tramando a morte dos judeus, e não era a morte de alguns judeus, era a aniquilação de todos os judeus da terra, antes que o Messias chegasse. E o Messias estava para vir, o Messias estava chegando para se cumprir a palavra de Deus, para trazer libertação ao seu povo, para trazer salvação aos gentios que somos nós. Se Esther não tivesse lachá mahut, se Esther não tivesse vestido de trajes reais, ou melhor, do reino, ao invés de trajes reais, ela não tinha conseguido tocar no coração do rei. Se Esther tivesse se vestido de trajes reais, ela tinha chamado a atenção do rei e não ter feito o coração do rei, ter tido, o que a palavra falou? Eu vou ler aqui para vocês bem claramente. O rei teve misericórdia dela. Ela se vestiu do reino, ela se vestiu da autoridade do céu, ela se vestiu da glória de Deus, ela se vestiu do poder do Espírito Santo, ela se vestiu da presença do reino, ela se vestiu de autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, por Deus a ela. Entende o que eu estou falando? Ela não se vestiu de fora para dentro, ela se vestiu de dentro para fora. Até aquele momento, Esther estava se vestindo de fora para dentro. Mas partindo daquele momento, Esther se vestiu de dentro para fora, de toda a autoridade que Deus deu a ela, porque o tio dela, Mordecai, falou, talvez seja por este motivo, por tudo isso que está acontecendo. Talvez seja por tudo isso que você está aí como rainha, e não simplesmente
para que você se sinta justificada e valorizada. E você vai entender o que eu estou te falando, porque o texto fala sobre isso. Fala que Esté não foi rainha porque chegou a hora dela brilhar. Esté não foi rainha porque chegou a hora dela ser justificada por Deus e ser abençoada. Chegou a minha hora, a hora de eu ser premiada, de eu viver o melhor do céu. Não. Ela estava ali, não era para ela, nem por ela, mas para a glória de Deus e por todo o povo de Israel e pelos gentios que somos nós, porque nós estamos aqui hoje, porque Esté entendeu que ela estava ali para se vestir do reino e conquistar a vontade do Pai. Então, isso é algo interessante dentro do texto e eu quero que você faça isso com o texto, que você traga algo sensacional assim para compartilhar comigo na sexta-feira. Peça ajuda dos seus pais, peça ajuda acima de tudo do Espírito Santo para que ele possa te orientar e que você possa trazer uma reflexão sobre esse texto. Eu sei que tem muito mais nesse texto. Tem muita coisa importante, tem muita coisa especial, tem muita coisa nas entrelinhas, tem muita coisa para você investigar nesse texto, que vai ser algo sensacional. Eu não quero que você traga 10 episódios sensacionais. Traga um episódio sensacional. Traga algo que realmente te impactou. É isso que eu quero. Eu quero que você traga algo que te impactou. Algo que, caramba, eu li esse texto e isso para mim foi fantástico por causa disso. Como foi para mim quando eu li esse texto essa semana e eu entendi a tradução desse texto original e o sentido desse texto. E como isso muda, né? Vestir-se de trajes reais é cumprir uma agenda. O que é isso, Tiabel? Cumprir agenda. Vestir-se de trajes reais é seguir o roteiro do mundo. É fazer o que todo mundo faz. É chamar a atenção pela aparência, como a figueira fez. E que no fim não tinha nada para oferecer. Esté podia ter chamado a atenção pela aparência vestida de trajes reais. E no final, ela não conseguiu alcançar o objetivo, que era livrar o povo judeu, livrar os judeus da morte. Mas ela se vestiu do reino. Ela se encheu da presença do Pai. Ela se encheu de Deus. Ela transbordou a autoridade do céu. E ela alcançou o objetivo. Por isso estamos aqui hoje, porque Esté se vestiu do reino. Amém? Leia mais, escute mais sobre a palavra, deguste mais a palavra. Junta teu pai, tua mãe, tua família, vão juntos garimpar, sabe? Sabe garimpar? Procurar nesse texto algo sensacional para compartilhar na sexta-feira comigo. E eu quero que você entenda, não seja como a figueira, não faça nada de aparência. Mergulhe, busque do Espírito Santo algo que realmente tocou o teu coração e traga essa semente sexta-feira para nós. Nós vamos lançar isso no coração de cada um dos nossos amigos que vão estar lá. No meu coração, eu quero receber de vocês. Tragam semente sexta-feira para lançar no meu coração. Eu quero receber de vocês. Eu quero ver nesse texto coisas que vocês viram e eu não vi. Me mostrem. Eu quero enxergar isso também. Eu quero também ser abençoada. Então tragam semente. Traga pelo menos uma semente nessa sexta-feira de algo sensacional que vocês encontraram dentro desse texto de Esté. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo.